Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas do Colégio Bangu, do primeiro ano, segundo, terceiro ano e do NEJA, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre de Filosofia. Tentarei ser breve nesse vídeo aqui para vocês, falando do que nos espera agora para o mês de julho, tá? E em primeiro lugar, espero, claro, que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, né? E ao longo desse mês que está encerrando, junho, nós tentamos reproduzir a forma de trabalho que foi realizada no mês de maio, que foi primeira semana a oferta de um texto meu, mais um áudio meu comentando esse assunto que está sendo estudado. No segundo momento, um teste pelo formulário Google. No terceiro momento, a correção comentada deste teste. E por último, essa semana agora que a gente está vivendo, livre para atualização de trabalhos, revisão global, né, do que está sendo feito, coisas que às vezes foram deixadas para trás, outras disciplinas, etc. Né? E essa proposta funcionou em maio. Nós fizemos a live no início de julho, vou falar sobre a live também agora. E nas lives foi muito bem recebida essa proposta de trabalho, porque ela não é apressada, ela não corre, ela procura respeitar o ritmo do momento difícil que a gente está vivendo, de afastamento. Então eu vou manter essa proposta de atividade, tá? Oferta de conteúdo, teste, correção do teste, semana de global de atualização, tá bom? Sobre lives, as lives elas me ensinaram algumas coisas. Primeiro, a dificuldade que muitos têm de acessar regularmente a plataforma, ela é decuplicada, multiplicada por 10 na live. Porque muitos de vocês ou não têm um equipamento legal, ou a conexão não aguenta, ou essa questão da dificuldade do horário, que às vezes a pessoa tem de se adequar a uma coisa. Você está na escola, você está lá fisicamente, tem um horário de aula, você está lá, você assiste. Outra coisa é, você está na sua casa, às vezes com seu irmão, seu gato, seu papagaio, seu filho, seu marido, e você ter que, naquele momento que é o horário da aula, parar para estudar. As coisas não são tão simples assim, né? E isso realmente teve um impacto muito negativo na questão da quantidade de pessoas atendidas pela live. Por isso, eu, a princípio, não estou assim muito desejoso de montar outra live, mas ao mesmo tempo a direção está oferecendo uma formação para gente, então, sobre exatamente esse assunto, live. Então eu estou me aprofundando, porque não é um assunto que eu domino também, e se eu for fazer outra live, se não é certo, vai ser uma live como se fosse, vai ser curta também, meia hora, porque senão fica um saco, e vai ser tratando de conteúdo, né? Agora, e aí, mas uma coisa ruim, o efeito negativo disso é que quem assistiu, que ótimo, quem não assistiu, né? Essa é uma preocupação minha. Então, honestamente, eu não sei se eu vou bancar, tá bom? Agora, no mês de julho, a gente sabe vai prorrogar, continuar o afastamento, né? O distanciamento, o isolamento das escolas, pelo menos. Nós entramos em uma etapa nova, tá? O primeiro ano e o NEJA 1, nós vamos começar a ver origens da filosofia. E aí a gente tem que ver conceitos de mito e religião, que vai ser basicamente o que vai nos ocupar bastante agora. O segundo ano, a gente vai ver lógica, que antecede o assunto principal do ano, que é a questão do pensamento científico. E o terceiro ano, junto com o NEJA 3, o que eu falei de primeiro ano vale para o NEJA 1 também, tá? Mito, conceitos de mito, religião, como se estrutura essas formas de conhecimento, vale para o primeiro ano, e NEJA 1. Lógica, segundo ano. E o terceiro ano, e NEJA 3, introdução à ética, tá? Isso vai nos ocupar a partir de agora. Então a gente está entrando agora no campo novo, porque tudo que a gente viu até agora foi desdobramento daquilo que a gente começou a ver na sala de aula. A gente teve tão pouca aula, sim, teve mesmo, foi até março, né? Meio de março. Mas tudo que eu tenho feito até agora foi sempre um desdobramento de alguma coisa que estava sendo feita na sala de aula. A partir de agora, não. Então eu vou proceder com mais cuidado ainda, tá? Eu queria já falar alguma coisa com vocês, que isso que eu estou falando não é especulação, tá? Ainda não está escrito em lei e protocolo, mas isso não é uma especulação, não é um delírio meu. Quando houver o retorno das aulas presenciais, a plataforma vai continuar viva e atuante. Uma das propostas que está sendo debatida firmemente em várias redes, inclusive na nossa rede, é a da divisão de alunos. A divisão de alunos funcionaria como?
numa semana um grupo vai para a escola, o outro está tendo aula na plataforma. Semana seguinte inverte. O problema é que a forma, digamos assim, tolerante com que eu venho encarando a nossa participação na plataforma, já que eu uso também o Zap, etc., voltando à aula presencial, não vai poder mais rolar. E isso vai gerar um impacto para vocês. Então eu peço assim que, na medida do possível, eu sei que muitas vezes não depende só de vocês, mas na medida do possível, o esforço do acesso à plataforma seja garantido, tá? Porque eu estou muito, muito preocupado mesmo. Porque mesmo na participação do Zap, tem algumas turmas, graças a Deus é a minoria, mas tem algumas turmas, que a situação vem caindo. A participação no teste foi muito precária. Principalmente a galera do primeiro ano e do Neja 1. Foi muito precário. Segundo ano foi razoável. Terceiro ano teve uma turma muito bem. Outra turma que não foi legal. Né? Então a gente precisa muito dessa questão do desenvolvimento da relação de vocês com a plataforma, que ela veio para ficar. Ela não vai ficar só esse ano não, tá? Porque a epidemia não vai embora de uma hora para outra. Ela vai continuar aí, ela vai nos acompanhar durante um bom tempo. Até ruim falar isso, né? Mas enfim. A gente precisa então se apropriar da plataforma. E aí aquilo que vocês sabem, eu me coloco sempre à disposição de vocês com relação a aprender a acessar, como postar. O Barcar concluído é essencial, gente. Se você não faz isso, você é como se não tivesse existindo dentro da plataforma, dentro dessas atividades, tá? E o meu objetivo, o objetivo da maioria dos professores é fazer com que vocês todos terminem o ano em dezembro. Tudo isso está sendo contado como aula. Inclusive, eu desenvolvi um critério bem objetivo de como gerar nota para vocês. Ainda não foi pedido notas, mas eu já tenho um critério. Vou compartilhar agora. Lembrando que tudo que eu estou fazendo até agora está contando como participação. E como é que essa participação vai virar nota? Né? Eu dividi em 4 elementos. Primeiro elemento, a presença. A presença que eu falo é a presença global, valendo o WhatsApp. Isso vai gerar um valor X de pontos. O segundo elemento, presença na plataforma, marcar concluído, etc. Isso também vai gerar um X de pontos. Terceiro, realização das atividades. A pessoa que participou e realizou atividades, independentemente do resultado, tá? Também vai ter uma pontuação. E por fim, o resultado da atividade, a nota propriamente, o número de acertos da atividade. Isso também vai gerar pontuação. E assim eu vou montar essa média, sempre levando em consideração que o objetivo em nenhum caso é prejudicar vocês, tá? Inclusive, eu adiantei para algumas turmas do Neja, né? Posso falar agora para todo mundo. As turmas minhas de filosofia, falando de filosofia, nenhum aluno vai ficar com nota inferior a 5. Nenhum aluno. Por conta da dificuldade de acessar a plataforma, etc. Agora, eu vou ser bastante rigoroso na construção dessas notas superiores a 5. E aí eu vou levar em consideração esses critérios. Participação integral, frequência integral no período. Participação na plataforma, marcando concluído. Realização de atividades, quem fez. E, dentre esses que fizeram as atividades, a quantidade de acertos, etc. Tá? Uma outra coisa que eu abordei de leve no início, não é a mesma coisa você assistir aula, assistir aula não, você participar de atividades, que isso não é aula, né? A aula é na escola. Participar de atividades na plataforma e você participar na escola, mesmo sendo no mesmo horário. Com relação a isso, é importante, eu queria destacar um ponto com vocês. A gente sabe da dificuldade do acesso, da dificuldade da internet. E isso persegue muita gente. Vamos deixar isso de lado só um pouquinho para o raciocínio. Tá? É difícil que você consiga muitas vezes estar online naquele momento da aula, no horário que seria da aula. Né? O que eu peço para vocês, e eu acho que isso vale, não digo para todos, mas para a maioria dos outros professores, se você não você tenta organizar uma rotina para que, se você não consiga no horário da aula realmente estar disponível, você tem um momento do dia em que aquele momento você vai utilizar para essas questões da escola, tá? Para acessar a plataforma, para se tiver alguma atividade por escrito, etc., você fazer essa atividade. Isso você tem que organizar no teu dia a dia, não tem jeito, gente. Até porque, como eu falei,
essa rotina de plataforma vai continuar mesmo quando voltar a aula presencial. Então, você vai ter que ser organizado. Isso vai ser o segredo do sucesso, tá? Então vai ter que ter um momento do seu dia, todos os dias, em que você se dedique em casa exclusivamente para isso, estudar. Não, quer dizer que eu vou ter que reservar, que nem na escola, 4 horas, 5 horas por dia para estudar. Não, é mentira dizer que você vai conseguir isso em casa, tá? Mas um tempo, que eu não vou dizer também qual é a quantidade desse tempo, você que sabe na sua rotina, um tempo você tem que ter reservado. O que eu sugiro é que seja a cada dia o mesmo horário, para que seja criada uma rotina sua, até junto com seus familiares, o pessoal saiba, não perturba a Rosângela não, nesse momento ela está estudando, alguma coisa assim, tá? Isso vai ser muito importante. O ideal é seguir o horário de aulas. Se não for possível, faça dessa outra forma que eu estou falando. Agora, uma outra coisa, e para você se organizar por dia, segue o seu horário também. Se você sabe que na segunda-feira você tem filosofia, inglês e física, nesses dias você vai se ocupar de filosofia, inglês e física, né? Muitos de vocês se queixaram com razão. Poxa, tem professor postando domingo, professor posta fora do dia dele. Isso tudo foi passado para mim, foi passado para os representantes também e foi levado em reunião para a direção. Então os professores estão fazendo isso. Se tiver professor postando fora do dia, faça um comentário lá na plataforma. Poxa, professor, não é seu dia, o senhor está postando, está me confundindo, enfim, alguma coisa assim. Tá? Faz isso. Até porque é uma forma de você mostrar que você está participando e também mostrar que você está querendo um pouco de mais de organização dos seus professores para te ajudar, né? Está passando o carro do gás, vamos ignorá-lo, tá bom? Para terminar, a questão da apostila. A gente sabe que devido à dificuldade do acesso, a Secretaria de Educação tinha elaborado um plano de distribuição de chips. Esse plano aí, no meio desses escândalos de corrupção, falhou, né? E a gente sabe que muitos de vocês estão numa condição extremamente precária, né? Bem, o que eu posso falar? Vamos lá. Primeiro, de apostila. Não usa apostila de filosofia. Eu não vou utilizar essa apostila. Tudo que eu coloco na plataforma, eu coloco também no WhatsApp. Então você pode continuar compartilhando pelo WhatsApp, porque eu sei que pelo WhatsApp, não vou dizer todos também, mas a maioria consegue acompanhar, mesmo que com irregularidade, porque a maioria dos planos ele oferece o acesso ao WhatsApp. Aí você pode falar, poxa, mas tudo bem, eu tenho acesso ao WhatsApp, mas quando tem um link para o YouTube, ou tem um vídeo como esse mesmo que você está gravando, eu não consigo, porque minha banda é pequena. Sei disso. E aí eu vou tolerar isso. Tolerar não. Tolerar é o verbo com a escolha infeliz de palavra. Eu vou compreender isto, né? Vou levar isso em consideração. E aí você que tem essa dificuldade, eu vou pedir para você, então, mais empenho ainda, para que em tudo aquilo que não depender, que depende só exclusivamente do WhatsApp, dos recursos dele, você faça, tá? Para garantir essa tua participação, tá bom? E por fim, um apelo geral, principalmente para vocês que são do terceiro ano e do NEJA 3. Não vem com essa conversinha de desistir, não. Todo mundo vai se formar em dezembro. Todo mundo. Eu não quero ver ninguém tendo que estudar sábado, feriado, janeiro, entrando em dezembro até o Natal. Isso eu não quero. Para isso é preciso a participação na plataforma. O marcar concluído, dar ok na chamada dos professores, nas postagens dos professores. Isso é muito importante. Tá? Mas não vem com essa de desistir, porque a ideia é que todo mundo se forme em dezembro. E vocês que não são no terceiro ano, que concluam em dezembro. Tá? Então vamos relembrar. Nós vamos ter conteúdo novo agora em julho. Tá? A gente não tem uma data de retorno ainda. A princípio, a gente tem as aulas adiadas até o dia 6 de julho, pelo decreto do governador. O carro de gás está chegando mais perto, olha só. Espero que não esteja atrapalhando nesse vídeo, que eu não tenho como parar, porque eu sou muito burro para gravar essas coisas. E para editar também, apesar do professor Perrone estar me ajudando bastante. Mas enfim, o que eu queria falar, finalmente. Como a gente vai ter esse conteúdo novo agora, eu vou andar mais devagar, mas eu preciso dessa participação de vocês. E eu preciso que vocês participem também, não é só responder a chamada. É falando, professor, não entendi, pode explicar de novo? Manda outro áudio aí, professor. Professor, esse assunto aqui específico, passei batido, não entendi nada. Por favor, explica de outro jeito. Vocês têm que me cobrar, né? Se ninguém fala nada, é que nem na aula isso, né, gente? Se ninguém fala nada, que bom, todo mundo entendeu, que maravilha.
eu percebi que no no primeiro ano e no segundo ano em parte, não tanto quanto no primeiro ano, nós tivemos uma dificuldade um pouco maior nesse teste do que no primeiro. No primeiro teste, a maioria absoluta das pessoas acertou 75% no mínimo. Nesse segundo, a maioria acertou 50%. Terceiro ano não, terceiro ano acerto foi bem maior, na média. Mas o número de pessoas que acertou 75% ou mais no segundo ano caiu. E no primeiro ano, então, que era em tese o conteúdo mais simples, Deus me livre. Eu preciso, então, que vocês me cobrem nesse sentido, né? Para que eu possa me policiar e melhorar, porque isso aqui é novo para todo mundo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Lembrando que os alunos que estudam comigo na quinta e sexta-feira estão recebendo esse vídeo no mesmo dia que estão recebendo a correção do teste, porque como a gente teve o feriado ponto facultativo, vocês ficaram uma aula, um encontro atrás das outras turmas. Agora estamos igualando, mas vocês estão recebendo tudo no mesmo dia, tá bom? Espero que tudo esteja bem, eu fique bem com a família de vocês. No que eu puder ajudar, contem comigo. Lembrando que vai ter uma outra divulgação agora em julho daquele questionário das cestas básicas. É muito importante vocês participarem. Teve gente que não ganhou cesta porque não participou, não respondeu e ficou na página do Facebook da escola. E eu coloquei em todos os grupos que eu faço parte. Quer dizer, foi por falta de aviso, né, gente? A gente tem que ficar atento nesse sentido, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? Por favor, se precisarem de alguma coisa, é só mencionar. Valeu, um abraço, tchau.